Hello and welcome to my channel. E aí pessoal, tudo bem? Este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos estudar futuro, verbo no futuro, né? Que é o verbo will. Vamos compará-lo com o presente simples também em outras situações, né? Para dar um tempo dos tempos perfeitos, né? Porque já tem bastante vídeo de tempo perfeito, mas eu ainda não vi tudo com vocês, então a gente vai retomar aí esse momento, tá? Vamos lá. Vamos lembrar aqui, né? Deixa eu colocar meu teclado aqui na frente, né? Para não coisar. Bom, esses são os exemplos. Eu separei aqui diversos exemplos, tá? Pra gente poder trabalhar. Só lembrando o que é o futuro simples, né? Geralmente ele é feito com o verbo will. Will é um verbo modal. Ele faz pergunta sozinho, ele nega, ele é usado na afirmativa também, né? Eu falo assim, I will help you. I'll help you. Ou I will help you. Tá? Aqui nós temos a forma contracta, né? Forma abreviada. A forma abreviada de will, ele se dá utilizando o apóstrofo mais o LL, então é bastante simples. Você usa o apóstrofo LL para todas as pessoas, né, do discurso, né? Então, assim, para you, você vai usar também, né? Se for uma afirmativa, você vai usar he'll, né? Para ele, she'll, para ela, it'll, né? Para ele e ela neutro, pronome neutro e assim por diante. Então, essa é a forma abreviada e também a gente pode escrever na forma completa, né? Utilizando I will, né? O que acontece com a maior parte dos verbos. Por se tratar de um verbo modal, né? A gente vê o seguinte também, né? Na afirmativa, a gente usa o verbo modal. Ao contrário do, por exemplo, quando nós conjugamos uma frase no presente simples, eu falo assim, I want to eat pizza. Eu quero comer pizza. Essa frase está no presente, eu sei que ela está no presente por conta do verbo principal, né? Verbo want. Nós sabemos que para formar perguntas no presente simples ou elaborar frases na negativa no presente simples, eu uso verbos auxiliares, né? Eu uso do, né? Ou eu uso does, né? A depender da pessoa, do discurso, você está fazendo a pergunta ou está fazendo a frase na negativa ou na interrogativa. Eu falo assim, I don't want to eat now. Eu não quero comer agora. Certo? Então, na negativa eu uso don't. Na afirmativa, eu não uso verbos auxiliares. Agora, o verbo modal não. Ele é usado também na afirmativa, né? E essa dinâmica do verbo modal acontece também com outros verbos, né? Eu vou apagar aqui o tempo presente, porque não é exatamente o foco desse vídeo agora, tá? Ok, então o will é um verbo que nós estudamos, é um dos primeiros verbos, né, que nós estudamos no ensino fundamental e que expressa ideias no futuro, mas em inglês tem diversas peculiaridades. Tem o futuro que é planejado, tem o futuro que você decidiu na hora, né? Então, tem algumas situações, alguns contextos que você usa o verbo will e em outras situações você não usa o verbo will, você usa outros, tá? Você pode usar presente contínuo para expressar uma ideia no futuro, você pode usar o verbo ou a expressão verbal, locução verbal, né? Se você preferir. To be going to. Então, tem outras formas de nós expressarmos ideias no futuro. Exemplos que vocês vão entender aqui. Bom, esta frase, ela não está com will, certo? Nós vamos entender por quê. Como assim? Pode ser difícil de ler. Esta frase não está com will. Por quê? Vamos entender. Lisa is working next week. Certo? Então, Lisa,
está trabalhando na próxima semana, né? Traduzindo ao pé da letra, Por quê? Nós temos aqui o presente contínuo, que é o verbo to be no presente. Verbo to be no presente pode ser am, pode ser are, pode ser is, mas o verbo principal acrescido do ing, da desinência ing. Ok, verbo to be no presente, mas o verbo principal em ing. O uso típico desse tempo verbal, que é o present continuous, é uma ideia contínua no presente ou em torno do momento da fala, não necessariamente no momento. Eu dei vários exemplos, né, sobre isso. Eu falo, I am reading a book. Eu estou lendo um livro. Eu posso estar lendo o livro no momento da fala, ou eu posso estar dizendo para você assim, que livro você está... eu estou lendo um livro. Né? A gente está conversando sobre literatura, sobre coisas. Estou lendo um livro bem bacana. No momento da fala, você não está lendo. Mas você está dizendo que está no processo de ler um livro. Então, a gente usa o present continuous nesta situação. Como também, você pode falar assim, I am studying English now. Eu estou estudando inglês agora. Então, neste momento, você está assistindo ao meu vídeo, está estudando inglês no momento da fala. Então, dessas situações. Há outra situação, né? Porque nós podemos usar o presente contínuo para expressar ideias no futuro, tá? Então, quando eu falo assim, Lisa is working next week, quer dizer que Lisa vai trabalhar na próxima semana, né? Ela estará trabalhando ou está trabalhando na próxima semana. Tem uma ideia no futuro. Nós temos aqui um advérbio ou expressão adverbial com uma ideia no futuro, next week. Por que eu não posso usar o will aqui? Will não pode ser usado aqui porque é uma coisa que você não planejou fazer, né? Quando você não planejou fazer, ou é uma ideia planejada, né? Quando não se trata planejada, você não utiliza esse tempo verbal. Né? Você não vai usar o will quando você tem uma situação que não como que eu vou dizer? Você não vai usar o will se for uma situação planejada. Will geralmente é para anunciar alguma coisa ou uma ação que você pretende fazer no futuro, um evento que vai acontecer no futuro, mas não necessariamente ele será no momento da fala, tá? Então, vamos lá. Is working next week. Eu não vou dizer Lisa will work next week. Porque aqui ele está expressando essa ideia planejada, tá? Are you going to watch TV this evening? Aqui eu estou fazendo uma outra pergunta. Aliás, estou fazendo uma pergunta utilizando a expressão verbal to be going to, tá? To be going to, eu não lembro se eu gravei vídeo recente sobre to be going to, mas no canal certamente já tem vídeo sobre isso. To be going to, ele é usado para ideias no futuro. Só que to be going to, a gente usa quando são situações planejadas. Né? Algo que você planejou fazer ou um evento planejado. Por que eu usei to be going to nessa pergunta e não will? Vamos ver. Are you going to watch TV this evening? Você vai assistir TV esta noite? Então, estou perguntando se você planejou assistir TV. Se você tem a intenção de assistir TV esta noite, tá? Assistir a TV esta noite. Então, eu uso o to be going to ao invés do verbo will, né? O verbo to be going to é o verbo to be mais going to, né? E nós já vimos que o verbo to be, ele faz pergunta sozinho, né? Então, ele vai para o início da frase. Então, ao invés de eu dizer, na afirmativa seria You are going to watch TV. Na pergunta, você inverte, coloca o verbo are, que é o verbo to be, no início da frase, tá? Are you going to watch TV this evening? Alright.
Vamos ver aqui outro exemplo. Agora a gente vai ver exemplos com will, tá? Então, até aqui a gente viu exemplos, né? A gente está usando going to be going to, na verdade, né? I am going to travel to Europe. Eu vou viajar para a Europa. Então, eu já tenho intenção. Agora, se eu falo assim, I will travel again sometime in the future. I will travel to Europe someday. Eu vou viajar para a Europa algum dia. Então, assim, é uma ideia vaga, você ainda não elaborou. Eu vou viajar para a Europa. I will travel to Europe. Não é o meu caso, né? Que eu não tenho intenção nenhuma de conhecer a Europa. Mas você entendeu? To be going to e presente contínuo, né? Quando a gente fala assim, I am traveling next year. Então, eu vou viajar no próximo ano. Estou viajando no próximo ano. Então, é presente contínuo, porém, a ideia é no futuro. Eu falo assim, eu vou ao médico. Eu posso dizer, I am seeing a doctor. Vou até você ter, mas isso é sempre aqui. I am seeing a doctor. Eu estou vendo um médico, né? Traduzindo ao pé da letra. Mas aqui é nesse sentido de arrangement. Algo que você combinou fazer, né? Que você se planejou fazer. Né? Ok, então esses são os exemplos do futuro planejado. Agora nós vamos ver algumas situações em que eu uso o will, tá? Joe believes that Kate will pass the driving test. Joe believes. Joe acredita, tá? Olha só, quando você tem expressões como I think, I believe, I wonder, né? Eu acho, eu acredito, eu imagino. Então, assim, quando você fala Joe believes, Joe acredita em alguma coisa, em algum fato. Joe acredita que, tá? Aqui nós temos esse that aqui, seria o que? Que poderia ser omitido da frase, tá? Porque esse that funciona como objeto, então eu posso omiti-lo da frase. Então, Joe believes Kate will pass the driving test, ou Joe believes that Kate will pass the driving test. Então, Joe acredita que Kate passará no exame de motorista, ou seja, ela vai ser aprovada, né? Vai tirar a carteira. Então, will pass, no sentido de passará, né? De será aprovada. E the é o, a, os e as em inglês, né? No caso, o teste de motorista, né? Driving ele está se referindo à palavra drive, né? Que é dirigir. Essa palavra aqui não é um verbo no contínuo, ele é um adjetivo, está adjetivando a palavra test para dizer que é um teste de quê? Teste de motorista, né? Teste de direção, para ser mais... Lembrei a palavra aqui, teste de direção, né? Driving test. Tá? Nós usamos aqui o will, certo? Então, eu acho, eu acredito. Então, aqui eu estou expressando uma opinião, algo premonitório, né? Algo que eu acredito, eu acho que vai acontecer no futuro. Quando for assim, a gente utiliza o will, tá? Então, Joe believes that Kate will pass. Joe acredita que Kate vai ser aprovada, vai passar o teste de direção, tá? Por que é believes? Porque no presente, quando nós temos he, she ou it, o verbo, ele leva S, né? O verbo believe, que é o verbo acreditar, ele vai levar S. Alright?
Mais exemplos. Aqui é mais exemplos nesse sentido premonitório, né? De premonição, algo que você acha que vai acontecer. Por exemplo, Anna looks completely different now. Então, essa é uma frase no presente simples, porque o verbo está com S, certo? Anna pode ser substituído por she, se eu quiser, né? Então, para he, she ou it no presente simples, eu coloco S no verbo. Alright. Completely é um advérbio, tá? É o adjetivo complete mais o sufixo ly, está formando um advérbio. Esse ly seria o equivalente ao nosso mente, né? Então, completely, completamente. Então, Anna. Aí você pensa, o que é look? Look, primeira vez que você vê o verbo look, é look at me, olhe para mim. Look, olhe, veja, né? Então, look é olhar, olhar para alguma coisa. Só que aqui, look, ele tem um sentido de parecer, tá? E a gente tem também, pode ser look like, parecer também, né? Look like, parecer, ou look, parecer. Então, Anna parece completamente diferente agora. Então, ou seja, ela está com uma aparência completamente diferente. Né? Anna looks completely different now. E aqui tem you won't recognize her. Aqui ele está grifado, sinalizando o erro. Eu aposto que ele vai sugerir recognize com Z. Quer ver? É porque o meu computador ele está configurado com inglês, a ortografia em inglês americano. No inglês americano, tem diversas diferenças, né? Mas dentre elas, por exemplo, você tem o verbo analyze, recognize. Então, tem alguns verbos que terminam com S no inglês britânico e a gente coloca com Z no inglês americano. Lembrei aqui de agora desses dois, mas tem outros, tá? Então, you won't recognize her. Você, aí ó, aqui tá no futuro, certo? Por que que tá no futuro? É will mais not. Aqui é a forma abreviada de will not. Então, gente, não se esqueçam de que se eu elaboro uma frase no futuro, com uma ideia no futuro, com o verbo modal will, eu tenho que usar o will tanto no presente, quanto na afirmativa, aliás, no presente, tanto na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa. Porque se eu tirar o want daqui, vocês não concordam comigo que a frase fica como se fosse uma frase no presente? Certo? Então, eu preciso do verbo modal will para sinalizar que a ideia é futuro. Então, you won't recognize her. Ou seja, você não reconhecerá, né? Você não a reconhecerá. Ou seja, você não vai reconhecê-la. Tá? Esse her aqui é um pronome objeto que se refere ao substantivo, né? Anna, ou ao pronome pessoal, né? O pronome, o subject pronoun, né? O pronome sujeito she. You won't recognize her. Então aqui eu estou prevendo que você não vai reconhecê-la, porque Ana parece completamente diferente agora. Então por isso que eu usei o will aqui na negativa, certo? Porque se trata de uma ideia no futuro, mas algo que você está prevendo que vai acontecer. Então, eu acho que você não vai reconhecê-la, né? A ideia é essa. Alright, aqui nós temos outra ideia no futuro. Primeiro nós temos uma frase, já diminui o tamanho, né? O negócio ficou gigante aqui, pera aí. Eu peguei essa barra
essa bendita régua aqui, né? A reguinha. Cadê? Aqui, ó. Bom, that plate is hot. Aquele prato está quente. That plate is hot. A placa, aquele prato. Acho que tem outras ideias aqui. Plate. Plate, plate. Ah, sim. Interessante. Aqui, ó. Eu acabei de ver aqui. É porque na minha cabeça é porque tem mais de uma palavra para você dizer prato, né? Tem mais de uma palavra. Vou voltar aqui. Aqui, quando eu falo plate, eu estou me referindo a prato, mas ao utensílio prato. Certo? É o utensílio. Quando eu quero dizer prato, esse prato está delicioso, eu vou usar dish, tá? Então, this dish is delicious. Este prato é delicioso. Então, está delicioso. Essa é a diferença. Temos uma frase simples aqui no presente, né? That plate is hot. Esse that é um pronome demonstrativo. Esse, essa, ou isso, ou aquele, aquela, aquilo. Então, aquele prato, ou esse prato, né? That a gente usa quando o objeto ele está longe de quem fala, longe da referência, a que você se refere, evidentemente. Então, that plate is hot. Aquele prato está quente. Então, is aqui é o verbo to be. Nós usamos is porque é it, né? Eu posso substituir that plate por is e para o pronome it nós usamos is. Então, que presente simples, verbo to be. Aqui nós temos uma condicional, tá? Mas tem a explicação assim mais óbvia é que eu uso futuro quando eu tenho condicional, mas nem sempre é só futuro, a gente pode usar outros verbos na condicional. O que é condicional? Quando você tem duas orações, né? Uma delas é o que a gente chama de if clause, né? Que é a oração que tem if. Clause, né? A sentença, a oração que tem if. Então, if clause aqui seria o if you touch it. Se alguma coisa, então outra coisa, certo? Então, nós temos o if clause e temos a outra clause que não tem if, certo? Essa aqui é ifless, não tem if, e a primeira tem. Viram aqui a diferença, né? Então, temos aqui dois núcleos, aqui, digamos assim, né? Dois núcleos verbais. Aqui eu tô dizendo, if you touch it, se você tocar o prato, né? Se você tocar o prato, né? Esse it aqui, pronome objeto, está se referindo ao that plate. Você se queimará. You will burn yourself. Ou you'll burn yourself. Aqui nós usamos o futuro. Aqui a explicação que eu quero dar é que se trata de uma situação premonitória também, né? Que eu estou prevendo que se você fizer isso, isso vai acontecer. Certo? E a outra explicação que eu estou dando é em termos de gramática, quando você tem um if clause de um lado, no presente simples, aqui tá vendo? O if clause está no presente simples. A outra sentença, ela vai vir com will, pode vir com may, pode vir com might, pode, né? Com would não, mas com pode vir may ou might, acredito que sim também. Depois eu vou ter que até dar uma olhada na gramática aqui, mas eu acho. If clause will.
if clause. Eu vou pegar aqui um site bem claro aqui, ó. Aqui, ó, frases condicionais com will ou com would. Eu tô pegando aqui a página da Cambridge para mostrar para vocês, tá? Aqui, ó. É isso que eu queria achar. Achei. Olha só essa tabelinha aqui, peraí. Talvez você não esteja enxergando, né? Aqui, ó. If mais presente simples, que é o if clause, você usa o verbo modal com ideia futura. Então, tudo isso aqui vai ser usado com ideia futura. Gente, desfocou aqui. Por quê? O que eu fiz? Tudo isso aqui você vai usar com ideia futura. Pode ser shall, pode ser should, pode ser will, pode ser would, pode ser can, pode ser could. Então, eu achava que não podia would, mas pode sim. É a cabeça da criatura. Pode com todos esses casos aqui, tá? Mas o importante é a ideia futura. A ideia futura, um modal com ideia futura. E verbos modais a gente tem diversos, né? May, might, could, can, will, would, should. Todos esses são verbos modais que, de alguma forma, a gente já tratou aqui no canal. Aqui, diminuindo a letra um pouquinho, bababá. Então, você entendeu aqui, né? Aqui a ideia é futura. Mesmo se eu não usasse o eu aqui, o modal que eu utilizasse teria uma ideia futura. Por exemplo, you may burn yourself. Né? May é possibilidade, né? Você pode se queimar. Né? Agora, o que é esse yourself? Esse yourself aqui é um pronome reflexivo. Né? É um pronome reflexivo. E nós temos diversos pronomes reflexivos, né? Por exemplo, I burnt myself. Ó, eu me queimei, ó. I burnt myself. O verbo burn no passado e myself. Ou seja, eu uso self. No plural, né? Para as pessoas no plural, a gente usa selves, que é o plural de self, né? A gente tira o F e coloca... Ups. A gente tira o F do self e usa VES, mas é no plural, tá? We enjoyed ourselves, ou seja, nós nos aproveitamos, né? Nos divertimos. We enjoyed ourselves in the party, at the party, né? Ou seja, nós aproveitamos a festa. Enjoyed ourselves. Tá? É isso. A gente utiliza uma combinação, né? A gente usa o que seria o pronome possessivo mais o sufixo self, sendo que selves seria o plural, alright? Mas também não é o foco desse vídeo. Eu mostrei aqui só para complementar. Bom, gente, tem mais coisa para a gente ver. Evidentemente, sempre vai ter coisa mais para ver, mas a gente vai ver em algum outro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gravo vídeos periodicamente. Tem gramática, vocabulário, inglês para negócios. Tem vídeo gravado inteiramente em inglês e tem vídeo do nível básico com explicação em português também. Sendo que os vídeos nível básico são todos assim, explicados em português, e os Intermediate Advanced são inteiramente em inglês. Então é só você abrir, né, a página principal do canal e verificar as playlists para você constatar o que é básico e o que é avançado. Tem gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concursos, exercícios, leitura comentada, mais de 800 vídeos, alright? So don't forget to subscribe to the channel. Não se esqueça, assine o canal. Give a thumbs up if you enjoyed the content. Dê um joinha. And hit the notification bell. Ative o sininho para você receber atualizações, né? Eu tô gravando vídeos, tento gravar com uma periodicidade semanal. Tem vezes que eu gravo mais de um vídeo por semana.
Mas eu sempre tô atualizando vídeos aqui. Alright? See you next time. Até a próxima.